Convido-os a abrir o nosso boletim. Nosso estudo de hoje vai ser no texto de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Antes da gente começar também, esse é um tema que para mim é um tanto quanto caro, é um tema muito precioso e que o Senhor tratou já comigo e tem tratado comigo durante pelo menos os últimos 12 anos. E é muito especial quando esse tema como nós estamos estudando a primeira carta de 1 Pedro, chegou esse momento e para mim é muito especial falar sobre esse tema, que é um tema que é muito corriqueiro na vida do cristão. A palavra ela não vem para dar respostas abstratas e intangíveis. Ela não vem para dar doutrinas e teologias e sabedorias humanas, mas ela vem para dar resposta concreta para a nossa vida, nossa salvação. Ela vem para dar direção e é o nosso manual de vida. É ela que nós seguimos, é ela que nós cremos e é para ela que nós olhamos. Então, esse é um tema muito prático, é um tema que creio que todos nós já nos deparamos com ele, então peço que vocês prestem atenção aqui comigo. Lá no boletim, de onde vem nossa alegria? Começando no primeiro parágrafo, vivemos tempos em que a esperança parece rara, o contentamento e a alegria inalcançáveis. Relacionamentos quebrados, pressões financeiras, luto, doenças e até situações descritas como o fundo do poço nos cercam constantemente. Não é raro que nosso coração, em meio às turbulências da vida, se pergunte secretamente: como posso me alegrar em meio a tanto sofrimento? E, queridos, acho que isso é... Quem nunca, né? Quem nunca parou um momento na vida e pensou assim, mas é tanta coisa acontecendo, são tantas coisas me pressionando, e de onde que eu posso encontrar alegria? Essa alegria que nós ouvimos tanto falar na palavra, nos cultos, em pregações online, de irmãos que muitas vezes vêm conversar com a gente para falar que mesmo em meio às tribulações, às provações, nós precisamos estar alegres, né? E essa esperança, essa alegria é uma coisa muito difícil de ser encontrada no mundo. Muitos de nós, no trabalho, na faculdade, nas nossas relações do dia a dia, vizinhos e assim vai, temos a oportunidade de encontrar pessoas que estão completamente sem esperança na vida. Seja por questões políticas, seja por questões financeiras, porque perdeu um ente querido, porque está diante de uma situação que não vê nenhuma saída. A gente muitas vezes coloca nossos olhos na situação. E pessoas ao nosso lado também fazem isso. E a gente vê isso constantemente. Que as pessoas estão colocando a sua expectativa nas situações do dia a dia. Se a minha conta bancária tem dinheiro ou não. Se a minha casa é minha casa própria ou é alugada. Se eu estou indo bem no meu trabalho e vou receber uma promoção ou não. Se o governo que eu estou hoje inserido no nosso país é um governo que eu concordo ou não. Isso é motivo para tirar a nossa esperança? Isso é motivo para tirar a nossa alegria? E aí a pergunta que o texto busca responder é: mas de onde está vindo nossa alegria? Se a nossa alegria é uma coisa tão efêmera, é uma coisa que assim como o vento passa e a gente deixa ela ir. Então, voltando ao nosso boletim, essa é uma pergunta legítima. Mas antes de prosseguirmos, precisamos esclarecer o tipo de alegria de que estamos falando. Não é a alegria passageira desse mundo. Essa que depende de circunstâncias favoráveis, estímulos externos ou estados emocionais. A alegria mundana é frágil, superficial e condicional. É medida em sorrisos, likes e hormônios. Essa esfarela diante da dor. Mas a alegria que a palavra nos revela é diferente. Não nega o sofrimento, mas resiste inclusive dentro dele. Para o mundo, o sofrimento
é a antítese da alegria. Para o cristão, ele pode ser berço e escola da alegria. Amados, a alegria que o mundo prega, a alegria que nós estamos acostumados a ver, é uma alegria que depende muito dos hormônios do nosso corpo, que depende muito de se aquilo que eu estou fazendo está sendo aprovado, se eu estou ganhando estrelinhas no quadro da professora, se a minha publicação no Instagram teve muitos likes e muitas visualizações. Ela depende de sorriso. Se uma pessoa sorri, ela é alegre. Se uma pessoa não sorri, ela não é alegre. A gente olha para uma pessoa sorrindo e fala, nossa, como essa pessoa é alegre, como ela é feliz. Mas será que ela é? Quem disse que ela é? Muito fácil a gente fingir alegria. Quantos de nós já não teve que fingir alegria no trabalho, em qualquer situação, para não demonstrar que estava passando por um problema grave? E isso acontece, mesmo com nós. Não é dessa alegria que nós estamos falando. Não é dessa alegria que é traduzida em momentos, dessa alegria que é traduzida em sintomas. Porque essa alegria, assim como nós lemos, diante do sofrimento real, aquele sorriso, diante de uma perda, ele vai embora. Mas para o cristão, o sofrimento, aquele momento em que nós nos deparamos com a dor, que nós nos deparamos com a perda, com a provação, com o teste do Senhor, é nesse momento que a alegria é aperfeiçoada. É nesse momento que nós amadurecemos. Porque nesse momento nós tiramos o nosso olho do mundo, das coisas que podem não mais ser, para aquilo que é eternamente. Para o boletim. Mas em que o crente deve se alegrar então? Pedro vai descrever em 1 Pedro 1, 6 e 9. Vamos ler juntos? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Paizinho amado, coloco diante de Ti, Pai, esse estudo, que os corações que estão aqui, Pai, que esse momento seja um momento de edificação da Tua igreja, que somente a Tua palavra seja pregada e que o poder do Teu evangelho seja eficaz no nosso meio hoje, Pai. Amém. Anteriormente, nos versos 3 a 5, o texto bíblico afirmou que Deus, em sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, firmada na ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Essa é a esperança de uma herança que nunca pode falhar ou nos decepcionar, pois é imaculável, imperecível e imarcessível, ou não perde o valor. Não podemos falhar em recebê-la, tampouco pode ser usurpada, pois é guardada pelo Pai, que nos protege, mediante a fé, até a chegada da nossa salvação e da redenção nos fins dos tempos. Isso aqui, meus irmãos, é um breve resumo dos versos 3 a 5, que está logo antes aqui do verso do nosso estudo de hoje. Então, no parágrafo seguinte do boletim diz: a causa da nossa alegria não pode se esvair. Qual é a causa da nossa alegria? Qual é a causa da nossa alegria? Pedro diz que a causa da nossa alegria está toda depositada na herança que está sendo guardada pelo Pai, nessa herança que não pode em momento nenhum ser corrompida, nessa herança que não pode deixar de existir. Nos nossos estudos passados nós vimos que a herança que nós temos em nossa mente muitas vezes é uma herança que pode sim ser corrompida, é uma herança que nós pensamos que ela pode sim ser tomada por outra pessoa, mas a herança do Senhor é certa e ela é protegida pelo Senhor
e Ele nos protege para que nós a recebamos. E aqui no boletim, quando nós falamos da causa da nossa alegria, é essa causa. É essa herança que o Senhor mesmo protege, a nossa salvação. Então no boletim, a causa da nossa alegria não pode se esvair, não pode ser abalada, nem pode deixar de existir. Nossa esperança é sólida e firme, certa e imutável, e nisso exultamos. O texto aqui que nós acabamos de ler de 1 Pedro começa dizendo: nisso exultais. No que nos exultamos, meus amados? Pedro está dizendo, quando ele fala nisso exultais, ele está dizendo sobre o que ele acabou de dizer nos versos anteriores. Nos versos anteriores, Pedro descreveu a nossa herança. Ele descreveu aonde nossa esperança está firmada. E nos versos anteriores, ele descreveu também: louvado, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante a gente entender. Porque nós estamos exultando no fato de que Deus e Pai de Jesus, segundo a misericórdia dele, nos regenerou para essa esperança. Então, além de nós estarmos exultando na nossa herança, nós estamos exultando na nossa esperança e nós estamos exultando na nossa salvação, na nossa regeneração que foi dada pelo Pai. O Pai de Jesus Cristo, que morreu na cruz. Esse que é o Messias, que Pedro está dizendo agora, que já veio. Então, é nisso que nós estamos exultando. É por isso que a nossa alegria não pode deixar de existir. A nossa esperança é sólida, certa e imutável, e nisso exultamos. Mas Pedro prossegue e afirma que, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados, e essa ressalva pode nos passar menor do que parece. Muitas vezes, quando nós lemos esse texto de 1 Pedro, essa pequena menção de passagem que Pedro faz aqui, ela parece ser um pouco pequena, e a gente pode passar batido nela. Mas ela é muito importante. Ela é muito importante, porque o autor nos lembra que nossas aflições, apesar de parecerem longas, apesar de parecer que quando nós estamos no meio daquele momento terrível da nossa vida, passando por algo complicado, por uma situação difícil, por uma provação, pode parecer que não tem fim, que não vai acabar. Dias que parecem anos, horas que parecem meses. Eu olho, parece que eu estou dentro de um túnel, de um buraco que não tem saída. E o autor nos lembra que apesar de parecerem longas, são por breve momento, e principalmente em perspectiva com a eternidade, e o que nos é proposto. Então, diante da eternidade, esses pequenos momentos de provações que nós passamos, eles podem não ser fáceis. Não é isso que o texto está dizendo, que eles são fáceis. O texto está dizendo que eles são breves. Se nós colocarmos eles diante do que nos é proposto, do encontro com o Pai, de uma vida com Ele nos céus, de uma vida de eternidade, esses dias, esses meses, são pequenos e breves, e nós precisamos passar por eles. Em Salmo 144:4, no boletim, ele fala: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Esses são os nossos dias. A nossa vida é como um sopro. A nossa vida é curta nesse mundo. E por esse momento, por esse sopro, por esse breve momento que a própria palavra diz, o Senhor vai nos testar. O Senhor vai nos colocar em provações pelo fogo. No boletim, a expressão "se necessário" revela que o nosso sofrimento não é fruto do acaso, da falta de sorte ou de coincidência. Essa expressão "se necessário", que Pedro fala aqui, embora no presente por breve tempo, se necessário, denota que essas coisas não acontecem ao acaso. Esses momentos, esses vales que nós passamos, não são ao acaso. Não é aleatório. Não é porque o destino quis, ou porque você é um cara azarado. É porque se for necessário. E é necessário para quem?
Necessidade de quem? Do Pai. Porque o Pai, nosso Deus e Pai, em sua soberania, julgou necessário que você e eu passássemos por esses momentos. Então, sempre que nós estivermos passando por um momento desse, que a gente estiver sofrendo, seja com um problema de saúde, seja com um problema de financeiro, que você olha para sua conta bancária e fala, não tem jeito. Quero te dizer uma coisa, o Senhor sabe que você está aí. O Senhor permitiu que você estivesse aí. A palavra está dizendo que isso é necessário. É necessário que nós sejamos contristados. É necessário que nós sejamos comprimidos por essas situações da vida. O Senhor é um pai que educa seus filhos. Ele não é um pai que abandona seus filhos para o mundo educar. Ele não é um pai que abandona seus filhos sem ensiná-los. Mas todo pai que ama seu filho, admoesta. Todo pai que ama o seu filho, corrige seu filho. Por isso que é necessário que o nosso pai faça isso. Voltando ao boletim. Ele é julgado e permitido pela vontade soberana do nosso Pai, que moldando-nos como vasos e corrigindo como os filhos, nos sustenta por meio dos vales da vida. 1 Pedro 4,19 diz, vamos ler juntos? Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Mais para frente, 1 Pedro, nós vamos ler Pedro dizendo novamente, aos que sofrem segundo a vontade de Deus. Novamente, Pedro está afirmando que o nosso sofrimento, ele acontece pela vontade do Senhor. Ele permite que isso aconteça. E é muito interessante a gente ler esse texto aqui em 1 Pedro. Pedro tem um profundo entendimento disso. Se nós nos lembrarmos daquela passagem, um exemplo da vida dele. Pedro passou por vários momentos, vários vales ali na vida dele, né? Mas um momento que é muito especial. Quando Pedro está no barco com os discípulos e Jesus manda eles esperarem. E eles são afastados da margem e começa uma tempestade. E eles estão no barco. E Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos olham e acham que é um fantasma. Quem está andando sobre as águas? Quem anda sobre as águas? E aí eles olham e Jesus fala, sou eu. E Pedro fala, se é você, então, Senhor, deixa eu ir andando sobre as águas até você, até o Senhor. E ele fala, vem. E Pedro desce do barco, com a pequena fé dele, pisa sobre as águas e anda em direção a Jesus. E a palavra vai dizer que no momento que Pedro olhou para o lado e teve medo da tempestade, das ondas e do mar, ele começou a afundar. Pedro estava olhando para Jesus. Esse era o alvo dele. Mas ele olhou para o lado, tirou os olhos do Senhor e teve medo e afundou e falou, Senhor, salva-me. E Jesus pegou ele, tirou e falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Duvidaste do quê? Duvidaste do quê? Por que duvidaste que era eu? Por que duvidaste que eu sou maior que a tempestade? Por que duvidaste que eu posso te sustentar no meio do furacão? Por que duvidaste que o meu poder é suficiente para todas as coisas? E Pedro ali aprendeu essa lição. Mas ele teve que afundar antes. Jesus poderia ter Pedro olhado para o lado. E Jesus falado, Pedro, olha para mim. É só olhar para mim. Mas Jesus deixou Pedro sofrer a consequência. Pedro afundou.
morreu de medo de ser afogado. Clamou para o Senhor por socorro, e o Senhor o salvou e resgatou. Essa cena, apesar de ser uma cena pequena, que está lá em Mateus 14, do verso 25 a 31, apesar de ser uma cena pequena, é uma cena que nos ensina tanto. Porque nós olhamos para essa cena e muitas vezes a gente se coloca numa posição de julgar Pedro até. Quantos de nós andariam sobre as águas? Quantos de nós, ao colocar o pé para fora do barco, andariam sobre as águas? Ou quantos de nós afundariam logo de cara? Pedro teve fé. Teve sim. Mas foi necessário que ele aprendesse essa lição. E ele sabe disso. E hoje, agora, nesse momento, nós estamos estudando a carta dele. De um homem que aprendeu que o poder do Senhor é suficiente, mesmo em meio à tempestade. E para mim isso também é muito caro. Porque a minha salvação veio em meio ao sofrimento. Eu não sei quantos de vocês sabem. Já contei isso aqui algumas vezes. Mas em 2013, eu sofri um acidente com a minha mão. Em 2013, eu estava mexendo com uma serra circular na casa dos meus pais. Eu que não sei mexer com uma serra circular. E tive um acidente com uma madeira e meu polegar direito foi decepado. Além disso, tive 125 pontos na minha mão. Perdi alguns nervos e tendões. Mas o Senhor foi poderoso. Porque Ele abriu todos os caminhos. E os irmãos preciosos, como a Marta, o Maicon, como a Alice na época também, que trabalhava no aeroporto. O Senhor usou pessoas que nem sabem que foram usadas. Eu fui para o hospital aqui em Londrina. E cheguei lá, 5:30 da tarde de uma sexta-feira, do dia 16 de agosto de 2013. Nenhum médico quer fazer uma cirurgia desse tipo 5:30 da tarde de uma sexta-feira, com a esposa esperando para jantar. E eu cheguei lá e nenhum médico quis fazer essa cirurgia. Mas o Senhor levantou irmãos dessa igreja. O Senhor levantou pessoas que nem crentes são para operar um milagre. E hoje o meu polegar está aqui. E a minha mão está inteira. Mas mais do que isso, meus irmãos, eu fui salvo naquele dia. Naquele dia, eu conheci o Deus que estende a mão quando você afunda. Naquele dia, eu conheci um Deus que é misericordioso e gracioso no meio da tempestade. E eu não estou contando isso para dizer que é muito gostoso passar pelo sofrimento. Eu estou contando isso para dizer que mesmo no meio do sofrimento, nós encontramos alegria. Porque nossa alegria está nele. E ontem foi o aniversário de 12 anos do acidente. E hoje eu estou pregando aqui. Isso não é coincidência, meus irmãos. Hoje é dia 17, é um dia depois. E ontem, nós tivemos a oportunidade de descobrir que eu e minha esposa vamos ter uma menininha. Não é coincidência, meus irmãos. Não é. Esses momentos são muito preciosos na vida de um crente. Se você hoje está passando por um momento de dificuldade, de sofrimento, querido, eu quero te dizer que o nosso Deus te conhece e Ele está com você. Coloca os teus olhos nele, porque é nele que existe salvação. E Ele é o Pai de toda a misericórdia.
Voltando ao nosso boletim. Ser constrito ou afligido pelas provações que o Pai permite que passemos é algo que pode e frequentemente vai nos entristecer, atribular e até enlutar. Como Davi em 2 Samuel. De maneira alguma seremos ingênuos e românticos em achar que o sofrimento que Pedro se refere é algo em que encontramos alegria e prazer. Não é isso que é esperado de nós. O paradoxo que está sendo proposto aqui só é possível mediante o profundo entendimento dos versos 3 a 5. O autor está propondo aqui que, ainda que estejamos sendo entristecidos por provações, nos alegramos em nossa herança e nossa esperança. Alegramo-nos, pois vencemos a morte em Jesus Cristo. São fontes diferentes que produzem sentimentos diferentes e coexistentes. Agora eu quero ler com vocês esse texto de 2 Coríntios 6, 8 a 10. Como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo a tudo. Amados, a alegria que o Senhor está nos propondo, ela coexiste com o sofrimento, porque ela não vem de mim, ela não é produzida pelo meu coração vacilante. A alegria que o Senhor está propondo, ela é um paradoxo. Se esse texto que nós acabamos de ler de 2 Coríntios mostra isso. Quando o texto fala de enganadores e sendo verdadeiros, aqui nós estamos pensando em enganadores para quem? E verdadeiros para quem? Desconhecidos para quem? E bem conhecidos para quem? De um lado, nós somos enganadores para o mundo, mas verdadeiros para o Pai. De um lado, nós somos desconhecidos, mas o Senhor conhece cada um de nós, cada fio de cabelo nosso. De um lado, como se nós estivéssemos morrendo, mas sabemos que vivemos, meus irmãos. Nosso corpo sim desfalece, mas nós vivemos eternamente. Como castigados, porém não mortos. E aqui está até sublinhado, eu deixei sublinhado. Entristecidos, mas sempre alegres. Voltando ao boletim, a chave para o entendimento desse texto está na nossa perspectiva. Nós estamos olhando para as coisas terrenas ou para as coisas do reino? Estamos olhando para homens ou para nosso Senhor Jesus Cristo? Sucesso para nós é sucesso físico, material e social? Ou é cumprir a soberania e a vontade do Pai e a sua palavra? Essa é a chave para o entendimento desse paradoxo. Para o mundo, nós podemos estar entristecidos. De um lado, eu estou muito triste porque um irmão morreu. Mas do outro, eu estou muito alegre. Estou muito alegre porque ele está com o Pai. E um dia eu vou encontrá-lo. De um lado, eu perdi meu dedo. Sofri um acidente. Mas de outro, eu ganhei a salvação. Em toda situação, o Senhor está nos ensinando. Em toda situação, o Senhor está gerando em nós um caráter aprovado. Em toda situação, o Senhor está aperfeiçoando em nós a esperança. O Senhor não permite que passemos por essas situações para que nós nos desviemos do caminho. É o contrário. Quando nós estamos nos desviando do caminho, o Senhor permite que passemos para que nós olhemos para Ele. Por que Pedro afundou? Porque ele se desviou do caminho. Quando Pedro se desviou do caminho, o Senhor permitiu que ele afundasse, para que ele fosse resgatado pelo Pai e entendesse que de uma vez por todas, o Senhor é poderoso. E ele não deve duvidar do Senhor. Não duvide do Senhor. Não duvide do Senhor. Porque o Senhor é o Criador do universo. E o Criador do universo, o Rei do universo, protege
os detentores dessa herança que somos nós. E se nós somos os protegidos do Pai, você acha que o seu sofrimento não está debaixo da soberania desse Deus? Você acha que o seu sofrimento é maior do que o de todos? O Marcinho me mandou uma pregação essa semana, que veio muito a calhar. Existe um momento na história, em Gênesis capítulo 22, em que Abraão foi testado pelo Senhor. Abraão foi um homem que esperou por anos por um filho. Por muitos anos por um filho. O Senhor prometeu para ele um filho, ele que não tinha filhos. A mulher dele era estéril, eles eram muito velhos. E o Senhor falou, vocês vão ter filhos. E eles passaram por muito tempo esperando por esse filho. E depois desse filho nascer, com motivo de muita alegria, depois do Senhor ter mostrado para Abraão que o amava e cumprido sua promessa, esse é o filho da promessa a Abraão. É ele, dele vão vir gerações vão ser incontáveis como as estrelas e os grãos de areia da terra. E o Senhor chama Abraão e fala para Abraão ir para o Monte Moriá para entregar o filho dele como holocausto. E Abraão foi. Abraão não foi para o Monte Moriá feliz por cumprir a vontade do Senhor. Abraão não foi para o Monte Moriá alegre e sorridente. Abraão com certeza foi para o Monte Moriá aflito, desesperado. Mas ele conhece o Senhor, que prometeu que dele viriam gerações. E ele foi, e chegando lá, o Senhor, uma vez que Abraão levantou o cutelo para sacrificar seu filho, o Senhor falou, para Abraão, agora eu vi que você ama e obedece ao Senhor. E o Senhor proveu um carneiro para ele sacrificar. E esse monte, que se chama Moriá, significa o Senhor proverá. Nesse mesmo monte, a cidade de Jerusalém foi fundada. E nesse mesmo monte, o Senhor proveu Jesus Cristo e ele foi sacrificado. No mesmo monte que Abraão iria sacrificar o seu filho, Deus sacrificou o seu filho. Deus sacrificou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi em vão que Abraão passou por aquilo? Foi em vão que Abraão passou por aquele momento? Deus estava aperfeiçoando o caráter de Abraão, mas ao mesmo tempo Deus estava apontando que ele proveria o sacrifício. Só Deus pode prover o sacrifício que satisfaz ele mesmo. E ele proveu o seu filho, Jesus Cristo. E só ele era satisfatório. Que teste é esse, meus irmãos? Que o Senhor nos livre dessas provações. Voltando ao boletim. Agora a questão que persiste em nossas mentes é: por que essas provações precisam acontecer? Se Jesus já aplacou e satisfez completamente a ira de Deus, por que Deus ainda permite que sejamos comprimidos com esses sofrimentos? Não sofremos o que sofremos por punição de Deus, para de alguma forma sermos participantes em nossa justificação e reconciliação com o Senhor. O Cordeiro já foi imolado. Precisamos entender que essas provações, esses sofrimentos que nós passamos, de maneira nenhuma existem para que nós sejamos participantes da nossa salvação. O nosso sofrimento não serve como oferenda ao Senhor. O nosso sofrimento não serve para que o Senhor aceite isso como oferenda de sacrifício de salvação. Eu não sou salvo porque eu sofro. Como se eu pegasse e quanto mais eu sofresse, mais eu fosse salvo, mais eu tivesse acesso ao céu. O Senhor não depende disso. O Cordeiro já foi imolado. O preço já foi pago. Não é por isso que nós sofremos. Nós não sofremos porque isso apraz ao Senhor. E porque isso satisfaz a sua justiça.
Isaías 54:5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não foi pelas nossas pisaduras, e não foi o nosso castigo, mas foi o dele. A resposta para essas questões está no texto, 1 Pedro 1,7. Vamos ler juntos? Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, passamos o que passamos e sofremos o que sofremos, para que a nossa fé seja testada. É isso que o texto diz. Para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína. Ora, se o ouro, que é perecível, precisa ser purificado por meio do fogo, que dirá a nossa fé? Que, de acordo com a palavra, é muito mais valiosa que esse ouro purificado. Se o ouro, para ser purificado, precisa passar pelo fogo, se o ouro que é perecível precisa passar pelo fogo, que dirá a nossa fé? Então, assim como o ouro precisa ser purificado, a nossa fé também precisa. Para que eu não tenha, assim como Pedro tinha, antes daquele momento, a ideia de que o poder do Senhor tem limites. De que o meu medo diante da palavra do Senhor, Pedro, vem, o Senhor o chamou. Pedro, vem. Quando o Senhor nos chama, nós vamos. Então, assim como Pedro teve que aprender isso, nós precisamos aprender isso. Se o Senhor está nos chamando hoje, vá, meu irmão. Se o Senhor está te colocando em uma situação, clame ao Senhor por misericórdia. Clame ao Senhor por entendimento. Mas firme os seus passos no Senhor e na palavra dEle. Não coloque os seus olhos na situação. Não coloque os seus olhos no mundo e que o mundo acha disso. O mundo espera que nós soframos. O mundo espera que nós passemos pelo luto. O mundo espera que nós nos dobremos diante do sofrimento. Que nós nos prostremos. Tadinho, passou por tanto. Isso não é o que a palavra fala. Se os nossos olhos estiverem firmados no Senhor, nós teremos consciência constantemente de que nós podemos sim estar entristecidos. Nós podemos sim estar passando pelo luto. Mas Ele tem poder. Ele sabe todas as coisas. É dele que dependem todas as coisas. Então, por isso e por esse motivo, o Senhor vai aperfeiçoar a nossa fé. Para que nós cada vez mais, caminhamos nessa direção. Na direção de que nossa alegria dependa disso. A nossa alegria dependa do Senhor, não dependa das circunstâncias do mundo. Um crente tem que ser capaz de se dizer alegre no meio da tempestade. Quantos de nós já passaram por situações? E quantos de nós já passaram por situações terríveis dentro da igreja e a igreja aprendeu com isso? Eu lembro muito bem na situação da Esther, com o Marcinho, como a igreja aprendeu com isso. Não só com o sofrimento do Marcinho, mas com a dependência dele. Como a igreja dependeu do Senhor em oração. Senhor, tem misericórdia da vida da Esther. Senhor, tem misericórdia da vida dessa família. E o Senhor teve misericórdia. E hoje, nós aprendemos mais com isso. A nossa fé foi aperfeiçoada. A família do Marcinho está mais forte no Senhor. Hoje eles sabem que uma situação dessa não é o fim. Hoje eu sei que um acidente que você pode sofrer não é o fim. Você pode ter sequelas físicas. Você pode ter muitas sequelas físicas. Você pode ter sequelas financeiras. Mas esse não é o fim da nossa vida.
Não é para isso que vivemos, meus irmãos. Esse mundo é uma vida muito breve. Nós vivemos pelo Senhor. É pela eternidade que nós estamos aqui. Voltando ao boletim. Deus opera essas provações e testa nossa fé para, mas não somente, que seja comprovado que a nossa fé é genuína. E além disso, recebamos louvor de Deus e não de homens. E a coroa da glória imperecível no momento em que nosso Supremo Pastor se manifestar. E aí, é isso que o texto diz. Que essa fé genuína provada vai resultar para nós em louvor, glória e honra. Louvor, glória e honra de quem? Não é de homens, queridos. Nós não seremos aplaudidos por homens. Não é isso que o texto está dizendo. É do Senhor. A glória do Senhor. É o louvor do Senhor e a honra do Senhor. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz: porque se a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E Romanos 8, 17 e 18 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nossos olhos têm que estar voltados para a eternidade. Ambos os textos estão dizendo: não atentando nós para as coisas que se veem, mas que não se veem. Em Cristo, não no mundo. É no Senhor Jesus Cristo e não no mundo que nossos olhos devem estar. Sabemos que nossas provações e tribulações produzem para nós consequências eternas. Mas agiremos nós por esse motivo? Agora devemos buscar aflições e flagelo para recebermos louvor e glória? É esse o motivo pelo qual devemos suportar, então, os sofrimentos presentes? Quer dizer, então, que agora eu vou... Tá, bom, então agora, já que eu descobri, percebi, eu aprendi que sofrimento é uma coisa louvável e que vai produzir para mim glória e vai provar minha fé, então eu vou buscar sofrer. Eu vou buscar me colocar em situações de sofrimento e teste. Senhor, eu quero sofrer, porque é isso que eu quero. Não. Não. De maneira alguma, as aflições devem ser suportadas em troca de receber glória. Agir assim seria deturpar e reduzir o sofrimento cristão a uma espécie de barganha com o Senhor. Como se eu estivesse falando: Senhor, não, bom, agora que eu sofri isso, agora eu preciso receber galardão. Agora que eu estou passando por isso, eu vou receber galardão. E isso também pode ser usado para nós como moeda de troca no consolo ao irmão. Quando você vai consolar um irmão que está passando por um momento difícil, eu devo falar para ele: suporta isso, porque depois você vai receber galardão. Queridos, não é isso que a palavra fala. Nós não suportamos o que suportamos para isso. Essa não é a nossa meta. Que nós acumulemos nos céus galardões. Não é a meta. Não é por isso que eu faço as coisas. Não é por isso que eu consolo meu irmão. Suporta porque isso vai te render alguma coisa. Você está barganhando com o Senhor. O Senhor não vai te dar galardão. O Senhor não está lá como alguém que faz pagamentos, colocando numa lista de dívida com você. Ah, sofreu tudo isso? Então devo tanto, passa a régua. Não é isso. A coroa futura, voltando ao boletim, é uma promessa do Pai. Não uma meta que buscamos por mérito próprio, mas uma consequência da nossa morte com Cristo. E por consequência, mérito dele mesmo. A nossa glória e coroa são mérito da obra de Cristo em nós. Vamos ler Romanos 6:8? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Queridos, nós morremos com Cristo e com Ele viveremos. Se nós morremos com Ele e com Ele viveremos, isso quer dizer que Jesus vive através de mim ou com Ele eu vivo?
É por meio dele que nós vivemos. Ou seja, até os nossos méritos, até o fato de você passar por provações, alegremente, é mérito do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa vida. Isso não é mérito seu. Então, até essa glória que nós recebemos no final, essa coroa, é mérito dele, não é nosso. De maneira nenhuma nós podemos chegar aos céus, ao fim da nossa vida, pensando: poxa, eu fiz tantas coisas, passei por tantas coisas, servi na igreja, dei o dízimo, fiz isso e aquilo, sou um homem salvo, creio na minha morte com o Senhor Jesus Cristo, na minha ressurreição com Ele. De fato, sou uma nova criatura. Então agora, quando eu chegar aos céus, eu mereço uma coroa de glória. Não, você não merece uma coroa de glória. É porque Ele opera na sua vida que você vai receber uma coroa de glória. Então até os nossos méritos não são nossos, são dele. O fato de nós passarmos por provações com, entre aspas, sucesso, são méritos dele. O fato da família do Marcinho ter sido aperfeiçoada, ou de eu ter sido salvo por meio da minha cirurgia, e agora o Senhor transformar tudo isso em boas novas na minha vida, é mérito meu? De maneira alguma. Isso é mérito do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, meus irmãos. Porque se fosse em meu mérito, seria falho. Seria imperfeito. Seria como o trapo de imundície para o Senhor. Voltando ao boletim. Jesus não buscou a cruz pela dor ou pelo louvor de homens, mas em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Essa alegria não era egoísta, era o prazer em fazer a vontade do Pai e redimir seu povo. Lá em Hebreus 12:2, nós vamos ler mais para frente esse texto, a gente vê que Jesus, ele não foi para a cruz pensando assim: então já que por causa da cruz eu vou receber muitas glórias, então eu vou para a cruz. De maneira alguma. Jesus foi para a cruz porque ele queria cumprir a vontade do Pai. E nós devemos buscar cumprir a vontade do Pai. Nós não devemos buscar cumprir as coisas que o Senhor espera de nós para que nós recebamos glória. É porque nós amamos ao Senhor que nós cumprimos sua vontade. É porque nós de fato entendemos que Ele nos conhece, sabe o que é melhor para nós, que nós o amamos e que nós vamos cumprir sua vontade. Ao boletim: as provações, assim como o fogo, apenas revelam que já existe uma fé genuína no Filho, proveniente do Espírito e sustentada pela graça do Pai. Se você pegar uma pedrinha de ouro, que você acha que é ouro, e colocar no fogo e for latão, ela vai derreter. Se você pegar madeira e colocar no fogo, ela vai queimar. Se você pegar a sua fé e a minha fé e colocar no fogo e não sobrar nada, será que você tem fé? Essa é a analogia. O fogo vem para remover aquilo que não suporta ele. Se a minha fé depende de prosperidade, a sua fé não resiste ao fogo. Se a nossa fé depende de tudo estar bem, eu só creio, e eu só participo, e eu só confesso o nome do Senhor, e a minha fé só sobrevive quando as condições são favoráveis, será que você tem fé? A partir do momento que alguma coisa dá errado na sua vida, você já vacila, você esquece sua fé, abandona ela, e recorre a outras coisas? Será que você tem fé? Se a nossa fé não passa pelo fogo, ela nem fé é. Mas se a nossa fé passa pelo fogo, a única coisa que vai sobrar dela vai ser fé. E o resto vai ser purificado pelo Pai. Voltando ao boletim. E se perseverarmos, não é porque desejamos ser exaltados, mas porque fomos verdadeiramente alcançados por amor, graça e misericórdia tão maravilhosos que não podemos abandonar. Diante disso, é importante examinar o nosso coração. Por que suportamos as provações? A nossa motivação não deve ser o louvor de homens, mas o amor por Cristo. A fé que persevera nas provações
é aquela que ama a Deus por quem Ele é e fez por nós, não pelo que Ele dá. Sem amor ao Pai, ao Filho e sem o Espírito Santo habitando em nós, jamais alcançaremos a coroa proposta. Ela pertence somente aos filhos de Deus, regenerados pela fé em Cristo Jesus, como autor e consumador dessa mesma fé. Ora, que mérito temos em nossa coroa se até mesmo ela é conquistada por Cristo em nós? Queridos, então, o que nós vemos aqui é que aquele que não é regenerado não tem mérito nenhum e não tem nenhum tipo de valor em resistir às provações. O Senhor usa as provações para a salvação. Esse texto aqui que nós estamos usando hoje fala do aperfeiçoamento da nossa fé. Se você não nasceu de novo, sua fé não pode ser aperfeiçoada porque nem fé você tem. Então o nosso clamor é por fé. O Senhor usou essa minha situação que eu passei, o meu acidente, não para aperfeiçoar a minha fé, mas para produzir em mim fé. E por causa desse sofrimento, depois que o Senhor produziu em mim fé, Ele seguiu aperfeiçoando isso. Foram 2 anos de fisioterapia. Muitas sequelas e questionamentos de por que comigo, Senhor? Por que comigo, Senhor? Por que eu tive que passar por isso e não o outro? E eu entendi que foi porque o Senhor precisava produzir em mim fé. Porque o Senhor precisava me convencer da minha salvação e de que Ele é o Deus da minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura por causa dEle. Mas esse texto aqui está dizendo para aqueles que têm fé. Se você é um novo nascido e um regenerado, esses são os motivos pelo qual você pode estar, sim, sendo testado. Mas se você não é um novo nascido, se você não é uma pessoa regenerada e não faz parte do corpo de Cristo, quero te dizer uma coisa. Você pode estar passando por várias provações, não porque o Senhor está querendo aperfeiçoar a sua fé, mas porque o Senhor está te chamando. Te chamando a se entregar aos pés dele e confessar o Senhor Jesus como Senhor da tua vida. Hebreus 12, verso 1 a 2 diz, vamos ler juntos? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Do trono de Deus. 1 Pedro 1, verso 7 e 8 diz, Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Indo agora, caminhando para o final do nosso estudo, Pedro sabe que o fato da gente não ter visto Cristo pode ser um obstáculo para a alegria exultante do crente. Ele sabe que o leitor pode pensar, é fácil, você caminhou com Jesus e eu não. Quando Pedro escreve essa carta, ele está escrevendo para igrejas e comunidades que não tinham visto Jesus. Existia um debate muito ferrenho, até hoje existe, se você conversar com um judeu, de que o Messias não havia vindo. E Pedro está dizendo que ele veio sim. O Messias já veio, e esse Messias que veio é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o fato de ele estar dizendo isso traz para eles grande conforto para essa igreja estar ouvindo isso e saber que o Messias veio. Mas o fato dele dizer todas essas coisas pode levantar a eles uma seguinte questão. Pedro, você viu Jesus. Pedro, você estava com ele. Você caminhou com ele. Para você é fácil ter essa fé toda que você tem. Para você é fácil ter essa esperança toda que você tem. Ter essa maturidade toda que você tem. Eu não vi. Nós não vimos. Nós não estávamos lá, não caminhamos com Jesus. Então Pedro responde a isso, dizendo, a quem não visto, Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais. Vocês amam mesmo sem ter visto Jesus, no qual vocês não estão vendo agora, mas crendo, exultais com alegria. Então Pedro assume essa posição, de que vocês, mesmo sem ter visto Jesus, vocês exultam e creem nele. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. E ele está louvando a vida desses irmãos porque eles creem nisso. Então, voltando ao boletim. Então, agora são 2 afirmações que Pedro usa como encorajamento. A primeira, não viram Jesus, mas o amam. E a segunda, não veem Jesus agora, mas creem.
Ambas afirmações vêm para confirmar em nossos corações, novos nascidos, que somos de fato novas criaturas. Ou seja, que se amamos e cremos, somos regenerados para uma viva esperança. E somente então exultamos com alegria gloriosa. Aqui ele está dizendo a quem pertence essa mensagem que ele falou. Se de fato nós cremos, porque nós não vimos, se de fato nós exultamos, porque nós também não vimos, de fato nós somos novas criaturas. Porque isso é fé. Isso é fé. Certeza das coisas que não se viram. Nós não vimos Jesus. Nós não estávamos lá. Inclusive, nós buscamos muitas fontes de certeza para a gente se agarrar, históricas. Mas o fato de nós nos alegrarmos nele, crermos nele e exultarmos nele, é uma revelação de que nós somos sim novas criaturas. E o contrário também é verdade. Se eu não me alegro em Jesus Cristo, se eu não creio em Jesus Cristo, será que eu sou uma nova criatura? Será que de fato eu sou um novo nascido? Será que essa mensagem aqui é para mim? Porque Pedro está escrevendo uma carta para a igreja. E a igreja é composta não de quem senta aqui no domingo, mas a igreja de Jesus é composta por aqueles que são salvos, pelos seus. E é isso que ele está dizendo. Pedro conclui esse trecho, dizendo que, portanto, vivendo dessa forma, estamos obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso não é algo futuro, mas presente. Ao amarmos e crermos e nos alegrarmos em Cristo, experimentamos ainda neste mundo a nossa santificação, que se evidencia na transformação diária do nosso caráter e no fortalecimento da fé em meias provações. A nossa salvação da nossa alma, que nós estamos obtendo, Pedro aqui não está dizendo isso no futuro. Ele está dizendo no presente. Nós estamos obtendo a salvação da nossa alma. O que é isso, meus irmãos? É a nossa santificação. Nós fomos salvos. Nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos por Jesus na cruz, desde a fundação do mundo. Nós estamos sendo salvos e aperfeiçoados diariamente em nossas almas. Estamos sendo aperfeiçoados, deixando para trás as coisas e olhando para o alvo que é Jesus Cristo. E no futuro nós seremos redimidos. E essa é a nossa certeza. É disso que nós sabemos hoje. E esse é o fim da nossa fé. Pedro vai dizer, obtendo o fim da nossa fé, 2 pontos. A salvação das vossas almas. Esse é o fim da nossa fé. Hoje, o fim da nossa fé é a nossa santificação. Se a nossa fé não produz santificação, ela é uma fé morta. Será que eu estou enxertado na videira? Se eu vivo um dia depois do outro, sem dar fruto nenhum, vindo aqui à igreja, participando, dando dízimo, cumprindo todos os itens do checklist de um cristão, mas eu não dou fruto, eu não sou santificado, e minha vida não muda, eu não abandono as minhas velhas práticas, meu velho homem não morreu na cruz, e ele precisa morrer na cruz. Se o seu velho homem não morrer na cruz, querido, você não pode entrar no reino de Deus. Por fim, a alegria do crente em meio ao sofrimento não é uma emoção passageira ou uma negação da dor, mas uma profunda e gloriosa exultação enraizada na certeza da salvação e da herança eterna em Cristo. É a afirmação da nossa viva esperança. Podemos chorar e confiar. Seremos afligidos e exultar. A nossa esperança e alegria não dependem de algo incerto e futuro, mas de algo concreto e eterno. Vencemos em Cristo. Aleluia. Paizinho amado, eu coloco diante de Ti, Pai, a Tua igreja, Pai. Coloco diante de Ti as pessoas que ouviram essa mensagem e não conhecem o Teu Filho Jesus Cristo. Te peço, Pai, que o Senhor aperfeiçoe em nós o Teu Filho. Que nós vivamos uma vida digna, Pai, de sermos chamados de Teus filhos. Que nossa fé seja aperfeiçoada. Que a nossa esperança seja aumentada, Pai. E que nós vivamos uma vida de alegria constante no Senhor. Porque sabemos que
o Senhor pode todas as coisas e a Ti pertencem todas as coisas. Entregamos nosso dia, nosso domingo, nossas famílias no Teu trono, Pai. Em nome de Jesus. Amém.